Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queremos, nesta tarde, trazermos uma palavra da parte de Deus aos vossos corações. Queremos aqui trazer uma reflexão da palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 3. Mas antes de nós fazermos menção da palavra do Senhor, gostaria de fazer uma oração para que Deus possa assim estar abençoando o teu lar, abençoando a tua casa. Onde quer que essa palavra venha chegar, o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em nossos corações. Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido e amado, Senhor Jesus, queremos a Ti render graças e louvor a Teu nome, Senhor. Queremos Te agradecer por esta oportunidade a qual nos concede podermos estarmos aqui, Senhor, para podermos falar da Tua palavra. Senhor, também eu quero Te pedir, ó Pai, abençoa neste momento, Senhor, a cada coração, a cada vida, Pai, que estarão ouvindo a Tua palavra, que estarão ouvindo a Tua pregação. Por isso eu te peço, Senhor Jesus, que como a semente lançada em uma boa terra, assim esteja a Tua palavra nesta tarde, chegando aos corações das pessoas que serão alcançadas por meio a esta transmissão. Eu não sei como se encontra cada coração neste momento, nesta hora, mas eu sei que Tu és o Deus que esquadrinha e conhece os corações. Por isso eu te peço, Pai, visita cada coração, visita cada interior. Ó Deus, que a Tua palavra venha encontrar espaço para que venha brotar, Senhor, e venha assim, Senhor, dar bons frutos, Pai. Por isso eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa nos fazer entender e compreender a Tua santa e genuína palavra. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus no livro de 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos falarmos um pouco da palavra do Senhor nesta tarde, aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Se vocês estiverem próximos de uma Bíblia aí, que possa abrir no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 3, vamos apenas fazer uma reflexão da palavra do Senhor Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler o verso 1, versículo de número 2 e o versículo de número 3, onde o título nos diz: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Versículo 1 nos diz a palavra do Senhor: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos crieis e não com maná, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Amados irmãos, para todos aqueles que nos assistem neste momento, que nos escutam, o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele vai descrever aqui no livro de Coríntios uma coisa muito importante e, digamos, até cotidiana num presente tempo que nós estamos vivendo. Paulo ele vai descrever aqui, por intermédio das suas sagradas escrituras, por intermédio da sua palavra, que ele bem poderia estar alimentando ali agora a igreja de Coríntios com outro maná, com outro tipo de alimento. Embora Paulo não estivesse falando ali para os irmãos que estavam começando a sua trajetória, a sua caminhada no mundo espiritual, mas sim pessoas que já tinham um bom tempo servindo ao Senhor, pessoas que já tinham um bom tempo, que quem sabe até mesmo já tinham aprendido a palavra de Deus. Mas Paulo ele vai descrever aqui que, embora os irmãos de Corinto já tivessem um bom tempo ali na presença do Senhor, eles ainda não tinham amadurecido o suficiente para que viesse desenvolver no mundo espiritual. O interessante é que nós já podemos aprendermos aqui com essa palavra nesta tarde, que não é o tempo que nós passamos servindo ao Senhor que vai descrever a nossa característica, que vai descrever a nossa condição espiritual. Observamos que esses irmãos aqui no livro de Coríntios já tinham um bom tempo que estavam na presença do Senhor, mas muitos deles ainda se demonstravam imaturos na fé. E louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Observamos que nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma época onde muitos irmãos que estão em nosso meio, muitas das vezes congregando conosco, cultuando conosco, e a gente percebe uma certa imaturidade ainda no mundo espiritual.
E na maioria das vezes, esses irmãos são pessoas que já têm um bom tempo que servem ao Senhor. E Deus, ele diz pela sua palavra que o seu povo, ele padece por falta de conhecimento. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Observamos que por nós não conhecermos a palavra do Senhor, por nós não examinarmos a palavra de Deus, muitas das vezes nos falta o conhecimento daquilo que nós deveríamos fazermos em conformidade à palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele vem advertir justamente isso à igreja de Corinto. A gente vai ver que na igreja de Corinto, conforme vai descrever no capítulo 3, havia muitas heresias, havia muitas dissensões, muitas brigas por coisas que não valia a pena. A palavra do Senhor diz que a nossa luta ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais, é contra os príncipes da maldade, é contra os principados, as hostes espirituais. E nós observamos que não só naquele tempo, como no tempo presente também, a igreja do Senhor ela tem perdido o seu significado, ela tem perdido o seu foco, quando muitas das vezes nós deixamos de olharmos para o nosso Deus e nós passamos a voltarmos o nosso olhar aqui para a terra. Quando assim acontece, a gente vai ver que na maioria das vezes a gente não dá a oportunidade para que o Espírito Santo de Deus que habita no nosso corpo, que é templo e a sua morada, ele venha ter a sua ação com uma certa liberdade dentro de nós. E quando isso deixa de acontecer, quando nós não damos a oportunidade para que o Espírito Santo de Deus venha operar e agir em nossas vidas, aí vai começar justamente isso que estava acontecendo na igreja de Coríntios. A gente vai ver que vai começar a haver dissensões, vai haver intrigas, vai haver falatórios em meio à igreja de Coríntios, muitas das vezes brigas até mesmo entre os seus próprios irmãos. E o apóstolo Paulo aqui ele vem nos aconselhar, ele vem nos advertir que não é bom que isso venha acontecer na igreja do Senhor. E nós, irmãos, precisamos estarmos atentos, nós precisamos estarmos com nossos olhos apercebidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor tem um chamado específico para cada um de nós. Deus, quando ele subiu ao céu, ele enviou o teu Espírito, que é o Espírito Consolador. E esse Espírito Consolador, ele habita dentro de nós. Mas como será que estarmos a nossa caminhada? Como será que estamos caminhando na presença do Senhor? Será que nós temos dado a liberdade para que esse Espírito Santo venha habitarmos livremente dentro de nós? Em vez de nós conduzirmos esse Espírito para que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir à presença do Senhor. Paulo ele esperava ali que a igreja de Corinto fosse uma igreja que já tivesse amadurecida o suficiente, de poder estar recebendo, quem sabe até mesmo uma palavra mais dura, uma palavra, quem sabe até mesmo de uma correção, que muitas das vezes ali no início viesse trazer uma certa dor, mas que louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus diz que ele corrige aqueles que ele ama. E Paulo não estava podendo advertir a igreja de Coríntios, quem sabe até mesmo trazendo uma palavra um pouco mais eficaz, uma palavra um pouco mais dura para aquele povo. E não é diferente no mundo que nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo no meio de pessoas, no meio de irmãos, que por não ter ainda adquirido essa maturidade espiritual, por ainda não ter conseguido perceber realmente como funciona o mundo espiritual, ou por muitas das vezes não estar totalmente voltado à palavra do Senhor, não se pode trazer certas correções dentro da igreja, porque o determinado irmão ou a irmã ainda não conseguiu adquirir esse amadurecimento. E muitas das vezes a gente vê que quando há essa correção dentro da igreja, muitos acabam se desviando. Mas muitas das vezes o desvio da palavra do Senhor, o desvio desses irmãos, não é simplesmente ou porque aquela palavra foi ministrada, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É porque muitas das vezes o irmão ou a irmã ainda não se encontra naquela condição de suportar ou até mesmo de receber aquela correção. Isso demonstra a nossa falta de amadurecimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Paulo diz aqui, ele vai escrever que ele queria advertir a igreja de Corinto como homens, como pessoas já amadurecidas na fé. Mas ele vai começar a tratar a igreja do Senhor como meninos, como crianças que ainda não conseguiram amadurecer e nem crescer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar a reflexão do Senhor para os nossos corações nesta tarde. Amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra. A igreja do Senhor, ela precisa cada vez mais se despertar. A igreja do Senhor, ela precisa cada vez mais voltar o teu pensamento para Deus. E o Senhor diz pela sua palavra,
se nós quisermos servirmos ao Senhor, se nós quisermos nos lançarmos na presença de Deus, verdadeiramente alcançarmos e obtermos essa graça para as nossas vidas, é preciso que nós venhamos renunciar ao nosso ego, é preciso que nós venhamos renunciar ao nosso eu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou nós tomamos uma posição de renunciar àquilo que muitas das vezes tem nos tirado da presença do Senhor, ou então nós nunca vamos conseguir desfrutarmos desta verdadeira graça. Nós sempre vamos estarmos como esses meninos, como essas crianças, essas irmãs aqui, que por muito tempo serviram ao Senhor, mas nunca alcançou um amadurecimento, um crescimento na fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor, ela precisa crescer tanto na graça como no conhecimento. Não sou eu, irmão Carlos, que estou falando isso está escrito na palavra de Deus. Nós precisamos crescermos na graça e no conhecimento. E para nós crescermos na graça e no conhecimento, é preciso que nós venhamos e possamos cada vez mais estarmos voltados à palavra do Senhor. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a tua casa cada vez mais, que Deus abençoe o teu lar cada vez mais, que o Senhor nos ajude a cada vez mais a vivermos a tua palavra, mas que não venhamos tão somente ouvirmos a palavra de Deus e guardarmos a palavra do Senhor em nossos corações, não tão somente isso. É muito bom sim nós ouvirmos, é muito bom sim nós guardarmos a palavra do Senhor, mas melhor do que isso é nós podermos colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que Deus tem nos dado dia após dia. Então eu quero assim terminar essa reflexão, louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta tarde, pedindo para que se você que está em casa nesta noite, nesta tarde, está ouvindo a palavra do Senhor, aonde essa palavra tem chegado, se você faz uma análise dentro de si e observa que ainda falta um pouco de amadurecimento da sua parte para com a palavra do Senhor, receba nesta tarde a palavra de Deus e abrace, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que venhamos e possamos amadurecermos cada vez mais na fé, para que possamos e venhamos amadurecermos cada vez mais na presença de Deus e venhamos nos tornarmos uma igreja forte, uma igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alicerçada, realmente alicerçada na palavra do Senhor. Que não venhamos estarmos alicerçados em falsas heresias, em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos que têm se levantado em nosso meio, em falsas profecias que muitas das vezes têm sido profetadas e Deus não está no meio, Deus não está no negócio, mas que verdadeiramente nós como igreja de Cristo venhamos a passarmos e a buscarmos os dons espirituais, pois os dons espirituais trazem amadurecimento para a sua igreja. Então que nesta tarde Deus possa te abençoar cada vez mais, que Deus continue cada vez mais te dando força, te dando sabedoria, para que venhamos e possamos estarmos na tua presença. Aqui eu louvo ao Senhor, eu agradeço a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça reinando sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.